Diretor rejeita filho de fazendeiro. No dia seguinte, ele chega em um helicóptero com seguranças. Antônio Carvalho estava devastado, segurando o envelope de documentos amassado enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo. Pela primeira vez em seus 17 anos, sentiu o peso esmagador da rejeição, baseada não em suas capacidades, mas em suas origens. O burburinho da metrópole ao seu redor parecia amplificar sua solidão. Carros buzinando, pessoas apressadas esbarrando nele sem pedir desculpas. O cheiro de poluição tão diferente do ar puro da fazenda onde cresceu. Havia economizado durante meses, guardando cada centavo do dinheiro que ganhava, ajudando na ordenha e na colheita. Sua mãe contribuiu com o que pôde das economias guardadas para emergências. Tudo para que ele pudesse viajar até São Paulo e fazer a entrevista pessoalmente, vestindo a única camisa social que possuía, comprada especialmente para a ocasião. Foi quando o diretor Gustavo Mendes, do prestigiado Colégio Elite, olhou para seus documentos e riu com desdém que Antônio entendeu o verdadeiro significado de preconceito. Gente do campo não tem lugar entre a elite intelectual desta instituição, disse o homem com um sorrisinho, colocando os óculos de grau na ponta do nariz, enquanto examinava o histórico impecável do jovem. Estas notas até são impressionantes. Mas o que uma escola rural pode realmente ensinar? Não é como se você estivesse em laboratórios decentes ou professores qualificados. Então, virando a página com desprezo, completou: a menos que seu pai esteja disposto a fazer uma doação substancial à nossa fundação, claro, para compensar certas deficiências educacionais. O valor mencionado era mais do que a renda anual da fazenda de sua família. Humilhado, o jovem saiu do escritório com o rosto queimando de vergonha e o coração pesado de indignação, as palavras do diretor ecoando em sua mente como uma sentença. Antônio havia crescido na fazenda Esperança, nas férteis terras do interior de Goiás, onde seu pai, Sebastião Carvalho, mantinha vivo o legado de 5 gerações da família. A propriedade estendia-se por mais de 500 hectares, com colinas suaves cobertas de pastagens verdejantes e vales onde os cafezais cresciam em fileiras organizadas, criando um padrão que, visto do alto, parecia uma imensa espinha de peixe desenhada na terra vermelha. Os casebres dos funcionários, todos feitos de tijolos e telhas de barro, formavam uma pequena vila próxima ao córrego que cortava a propriedade. O mesmo córrego que agora, com a seca, estava reduzido a um filete triste de água barrenta. A casa grande, construída pelo bisavô de Antônio em 1896, era uma construção sólida de 2 andares, com uma varanda envolvente, decorada com trepadeiras floridas, que Marta cuidava pessoalmente. Os móveis antigos de madeira maciça contavam histórias silenciosas das gerações que ali viveram. No escritório, fotografias em preto e branco mostravam os patriarcas da família em diferentes épocas, todos com o mesmo olhar determinado que Sebastião herdara. A propriedade era conhecida na região pelos seus cafezais, que produziam grãos premiados em feiras agrícolas estaduais, e por sua criação de gado leiteiro de raça Gir, adaptado ao clima do Cerrado. Desde pequeno, Antônio acordava antes do nascer do sol para ajudar na ordenha antes de ir para a escola, retornando no final da tarde para auxiliar no beneficiamento do café ou no cuidado com os bezerros. Com o tempo, desenvolveu uma paixão, tanto pelo conhecimento quanto pela terra, observando fascinado como os ciclos da natureza se entrelaçavam com os esforços humanos para produzir alimento. Sua mãe, Marta, professora aposentada da única escola rural da região, havia incutido nele o amor pelos livros e o desejo de ir além dos limites da fazenda. Com seus cabelos grisalhos, sempre presos em um coque discreto e óculos que constantemente escorregavam pelo nariz fino, ela passava horas debruçada sobre os livros com o filho. Nas paredes do quarto de Antônio, em vez dos pôsteres típicos de adolescentes, havia mapas mundi, tabelas periódicas e citações de cientistas famosos que Marta havia emoldurado cuidadosamente. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, meu filho, dizia ela enquanto corrigia seus exercícios à luz do lampião, nos raros dias em que a eletricidade falhava na propriedade. Seu avô Joaquim
não teve chance de estudar formalmente, mas compensou isso com observação e experimentos. Imagine o que ele teria feito se tivesse acesso à educação que você tem. Marta havia sido a primeira pessoa da família a cursar uma universidade, obtendo seu diploma em pedagogia após anos de estudo noturno enquanto trabalhava durante o dia. Esse exemplo de perseverança moldou profundamente o caráter de Antônio, que, desde cedo, demonstrou uma curiosidade insaciável e uma capacidade de concentração rara para sua idade. Enquanto outros meninos da região abandonavam a escola após o ensino fundamental para trabalhar em tempo integral nas fazendas, Antônio destacava-se em competições estaduais de matemática e ciências, sempre incentivado pela mãe que via nele a chance de realizar os sonhos acadêmicos, que ela própria tivera que limitar. O ônibus que o levaria de volta a Goiânia balançava na estrada, e Antônio observava a paisagem urbana dar lugar gradualmente aos campos abertos. Sentado próximo à janela, com a testa apoiada no vidro frio, ele sentia uma mistura confusa de emoções: vergonha pela humilhação sofrida, raiva pela injustiça e um profundo desapontamento por ter que retornar à fazenda sem realizar o sonho pelo qual tanto havia trabalhado. Ao seu lado, uma senhora idosa tricotava silenciosamente. Notando a expressão abatida do jovem, ela ofereceu um sorriso gentil e um pacote de biscoitos caseiros. "Aceita um, meu filho. Minha neta sempre diz que meus biscoitos curam qualquer tristeza." Antônio agradeceu com um aceno tímido, pegando um biscoito mais por educação que por apetite. "Problemas na cidade grande?" perguntou a senhora, seus olhos sábios parecendo enxergar através das defesas do rapaz. "Algo assim", respondeu ele vagamente. "Sabe, meu jovem, às vezes os nãos da vida são apenas desvios para caminhos melhores, que ainda não conseguimos enxergar." Antes que pudesse responder, seu celular tocou. Era sua mãe, preocupada com o resultado da entrevista na escola. Pedindo licença à senhora, Antônio atendeu, tentando controlar a voz. "Filho, como foi? Já está voltando?" A voz de Marta transbordava expectativa e esperança. "Estou no ônibus, mãe. Chego amanhã cedo", respondeu ele, engolindo em seco, e evitando mencionar o desastre que havia sido o encontro com o diretor. Olhou pela janela, vendo seu próprio reflexo sobreimposto à paisagem que passava rapidamente. Um jovem com sonhos quebrados, voltando para casa sem saber como encarar aqueles que tanto acreditaram nele. Mas e a matrícula? Conseguiu entregar todos os documentos quando começam as aulas. A empolgação na voz dela era palpável, tornando ainda mais difícil revelar a verdade. "Depois conversamos, mãe. A ligação está ruim", mentiu ele, desligando antes que sua voz o traísse. Fechou os olhos com força, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. A senhora ao lado, percebendo seu desconforto, discretamente deslizou mais um biscoito em sua direção e voltou a se concentrar em seu tricô, respeitando o silêncio do rapaz. Durante a longa viagem, Antônio reviveu cada palavra, cada olhar de desprezo do diretor Gustavo. "Vocês da roça podem até decorar fórmulas, mas falta-lhes o refinamento, a visão de mundo que nossos alunos precisam ter", havia dito o homem, folheando displicentemente seu histórico escolar impecável. Quando finalmente chegou à pequena cidade próxima à fazenda da família, tomou o único táxi disponível na praça. O motorista, seu Juvenal, era amigo de longa data de seu pai. "E aí, menino, conquistando a capital?" perguntou o homem, animado. "Mais ou menos, seu Juvenal, mais ou menos", respondeu Antônio, olhando pela janela. Algo no tom de voz do rapaz fez com que o velho motorista respeitasse seu silêncio pelo resto do trajeto. Quando se aproximavam da entrada da fazenda, Esperança, Antônio notou algo estranho. Um carro desconhecido estacionado próximo à sede, com a logomarca de um banco. "Problemas?" perguntou seu Juvenal, acompanhando seu olhar. "Não sei. Não estávamos esperando visitas", respondeu Antônio, sentindo um aperto no peito. "Pode me deixar aqui mesmo na entrada, seu Juvenal. Obrigado." Pagou a corrida e caminhou lentamente até a casa principal, observando o movimento incomum. Pela janela da sala viu seu pai,
Normalmente tão imponente em seus quase 60 anos, sentado com os ombros caídos diante de um homem de terno que gesticulava enquanto falava. Antônio entrou silenciosamente pela porta dos fundos, encontrando sua mãe na cozinha. Marta estava pálida, mexendo um café que já devia estar frio há muito tempo. Mãe, o que está acontecendo? Quem é aquele homem falando com o pai? Marta levantou os olhos, surpresa com a chegada antecipada do filho. Tentou forçar um sorriso, mas seus olhos vermelhos denunciavam que havia chorado. Ah, filho, você voltou mais cedo. Seu pai está resolvendo uns problemas com o banco, nada demais. Antes que pudesse perguntar mais, ouviram a porta da sala bater e passos pesados no corredor. Sebastião entrou na cozinha, carregando uma pasta cheia de papéis. Ao ver o filho, parou surpreso. Antônio? Não esperava você hoje, disse, tentando esconder os papéis. Voltei antes, pai. O que está acontecendo? Quem era aquele homem? Sebastião trocou um olhar com a esposa, que assentiu discretamente. Senta aí, filho. Acho que está na hora de conversarmos. Durante a próxima hora, Antônio ouviu atônito, enquanto seu pai revelava a verdade que vinha escondendo há meses. A fazenda estava à beira da falência. A seca prolongada do ano anterior havia destruído quase toda a safra de café e o preço do leite havia despencado no mercado. Para complicar, um dos principais compradores havia quebrado o contrato, deixando-os com um prejuízo enorme. Tentei resolver sozinho, filho. Peguei empréstimos, hipotequei parte das terras, mas a situação só piorou, confessou Sebastião, parecendo ter envelhecido 10 anos em um dia. O homem que estava aqui é do banco. Viemos tentando renegociar a dívida, mas o prazo está acabando. Quanto tempo temos? Perguntou Antônio, tentando processar tudo. 3 meses, no máximo. Depois disso, teremos que vender a fazenda para quitar o que devemos. Não podemos deixar isso acontecer, pai. Esta terra está na família há 5 gerações. Sebastião sorriu tristemente. Por isso mesmo não queria te preocupar com isso. Sei o quanto você se importa com este lugar. O quanto você ama cada pedaço desta terra. Queria que você tivesse sua chance na capital, longe desses problemas. Antônio sentiu uma pontada de culpa. Seu pai estava lutando sozinho para manter a fazenda, enquanto ele sonhava com uma educação na cidade grande. E a escola, filho? Perguntou Marta, tentando mudar o assunto para algo que acreditava ser mais positivo. Como foi a entrevista? Quando começa? Antônio hesitou. Não tinha coragem de adicionar mais uma decepção àquele dia já tão pesado. Ainda não está tudo definido, mãe. Preciso enviar mais alguns documentos. Mentiu, evitando o olhar dos pais. Naquela noite, deitado em sua cama, Antônio não conseguia dormir. Por um lado, a humilhação sofrida na escola. Por outro, a revelação sobre a situação precária da fazenda. Decidiu que não contaria aos pais sobre o tratamento recebido na escola. Eles já tinham problemas suficientes. Levantou-se e foi até a janela. A lua iluminava os campos da Fazenda Esperança, os mesmos campos que seus antepassados haviam cultivado com tanto amor. Como poderia abandonar tudo isso? Naquele momento, tomou uma decisão. Ficaria e lutaria pela fazenda. Encontraria um jeito de salvar o legado da família. Na manhã seguinte, começou a pesquisar. Usou o computador antigo que ficava no escritório da fazenda para buscar informações sobre métodos inovadores de irrigação e cultivos resistentes à seca. Seus conhecimentos avançados em matemática e ciências, que haviam impressionado todos os professores no interior, mas não o arrogante diretor da capital, seriam sua ferramenta para encontrar uma solução. Passou dias investigando, anotando ideias, fazendo cálculos. Começou a visitar as partes mais afastadas da fazenda, áreas que haviam sido abandonadas por serem consideradas pouco produtivas. Foi em uma dessas explorações, numa tarde nublada, quando o calor parecia dar uma trégua momentânea, que Antônio encontrou o velho galpão quase escondido por trás de uma fileira de árvores nativas que haviam crescido ao seu redor, como guardiãs silenciosas de um tesouro esquecido. A construção de madeira, com seu telhado de zinco parcialmente enferrujado,
e paredes desbotadas pelo tempo, parecia prestes a se render à natureza que lentamente a reclamava. A porta rangeu protestando quando Antônio a empurrou, revelando um interior mergulhado na penumbra. Partículas de poeira dançavam nos raros feixes de luz que conseguiam penetrar pelas frestas das janelas cobertas de teias de aranha. O local havia sido o laboratório improvisado de seu avô, Joaquim Carvalho, um homem à frente de seu tempo que sempre experimentava métodos novos de cultivo. Com sua barba branca sempre por fazer e mãos calejadas por décadas de trabalho, na terra, Joaquim era uma figura quase mítica nas histórias que Antônio ouvia desde pequeno. Falecido há mais de 10 anos, quando Antônio tinha apenas 7 anos de idade, o avô havia sido uma lenda na região por suas ideias inovadoras que muitos vizinhos consideravam loucura na época. Seu avô conversava com as plantas, contava. Sebastião, com um misto de nostalgia e admiração, passava horas observando como reagiam a diferentes condições. Enquanto outros fazendeiros rezavam por chuva durante as secas, Joaquim buscava plantas que não precisassem tanto dela. No galpão empoeirado, entre ferramentas antigas e garrafas de vidro com conteúdos misteriosos, Antônio encontrou uma velha escrivaninha de carvalho onde pilhas de cadernos antigos estavam cuidadosamente organizados por data. Abrindo o primeiro deles, reconheceu a caligrafia meticulosa que já havia visto em cartões de aniversário, guardados como relíquias por sua mãe. Páginas e mais páginas de anotações detalhadas sobre experimentos com plantas híbridas resistentes à seca. Os cadernos continham desenhos precisos de sistemas radiculares, tabelas de crescimento comparativo, análises de solo e uma metodologia que misturava conhecimento científico formal com observações intuitivas que só poderiam vir de alguém profundamente conectado à Terra. Em um armário trancado, cuja chave encontrou pendurada em um prego discreto atrás da porta, descobriu potes de vidro com sementes cuidadosamente rotuladas, cada uma com anotações sobre suas características e potencial genético. "O que você está fazendo aqui, filho?" A voz grave de seu pai o assustou, fazendo-o derrubar um dos cadernos. Sebastião Carvalho estava parado na entrada do galpão, sua silhueta escurecida contra a luz do entardecer que entrava pela porta. Alto e corpulento, com a pele curtida pelo sol e profundas linhas de expressão entalhadas ao redor dos olhos, ele carregava no rosto o mapa de uma vida dedicada ao trabalho árduo. "Pai, me desculpe, eu estava explorando e..." Antônio hesitou, mas então seu olhar se iluminou. "Olha o que eu encontrei. São as anotações do vovô sobre plantas híbridas, resistentes à seca." Levantou-se rapidamente, estendendo o caderno aberto como uma oferenda. Sebastião aproximou-se lentamente, como se estivesse entrando em um santuário. Seus olhos, geralmente duros pela preocupação constante com a fazenda, suavizaram-se ao reconhecer a caligrafia no caderno. Pegou-o com reverência, passando os dedos calejados sobre as páginas amareladas. "Você se parece tanto com ele", murmurou Sebastião, um raro sorriso suavizando seu rosto marcado pelo tempo. "Não só na aparência, mas no jeito de pensar, de observar as coisas. Às vezes, quando te vejo concentrado em algo, é como se estivesse vendo meu pai novamente." Era um dos raros momentos em que Sebastião falava abertamente sobre seus sentimentos. Criado na tradição de homens que consideravam demonstrações de emoção como fraqueza, ele costumava manter uma fachada de austeridade, embora seu amor pela família fosse inquestionável. "Lembro-me dele trabalhando nisso", continuou Sebastião, folheando cuidadosamente o caderno. "Passava dias aqui dentro, testando, anotando, cruzando variedades de plantas. Muitos na região achavam que era maluquice, desperdício de tempo. Plante como seu pai e o pai do seu pai plantaram", diziam os mais velhos. Mas ele insistia. Seu avô sempre dizia que o futuro da agricultura estava na adaptação, não na luta contra a natureza. Sebastião fechou o caderno com um suspiro pesado. "Mas depois que ele nos deixou, ninguém continuou o trabalho. Eu mesmo não entendi a metade do que está escrito aqui. Tenho mais jeito com o gado e com a administração do que com experimentos científicos." "Mas eu entendo, pai", exclamou Antônio entusiasmado. Num raro momento de conexão total,
Pegou um dos cadernos e começou a explicar, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que os de seu avô tinham nas velhas fotografias da família. Essas fórmulas, esses cálculos, tudo faz sentido. Veja, aqui ele estava analisando o comportamento estomático das folhas em condições de estresse hídrico. E aqui, a densidade radicular em solos, com diferentes níveis de umidade. O vovô estava desenvolvendo variedades que precisavam de muito menos água e nutrientes, perfeitas para períodos de seca. E olha só estas sementes, cada uma marcada com indicações precisas de suas características. Sebastião observava o filho com um misto de orgulho e espanto. Era como ver o passado e o futuro conectando-se diante de seus olhos. Por um momento, imaginou seu pai, Joaquim, observando a cena com aprovação, finalmente vendo suas ideias compreendidas e valorizadas. "E você acha que isso pode nos ajudar agora?" perguntou sua voz carregada de uma esperança que há muito não sentia. "Não tenho certeza, pai, mas vou tentar. Preciso apenas de um pedaço de terra para testes e algum material. Posso usar aquele terreno perto do córrego que secou? Ninguém está usando mesmo." Sebastião ponderou por um momento, então assentiu. "Pode usar. Qualquer esperança é melhor que nenhuma." Colocou a mão pesada no ombro do filho, um gesto que comunicava mais do que palavras poderiam expressar. "Seu avô ficaria orgulhoso de ver isso, filho, de te ver continuando o que ele começou." Quando saíram do galpão, o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e carmesim. Pai e filho caminharam lado a lado de volta à casa principal, unidos por um vínculo renovado de entendimento e propósito compartilhado, com os cadernos de Joaquim Carvalho guardados cuidadosamente sob o braço de Antônio, um tesouro redescoberto que poderia mudar o destino da Fazenda Esperança. Nas semanas seguintes, Antônio dividiu seu tempo entre ajudar nas tarefas rotineiras da fazenda e seu projeto secreto. Acordava antes do amanhecer, quando o céu ainda estava pintado com as últimas estrelas da noite, para ajudar na ordenha. Depois dedicava algumas horas ao seu experimento, retornando para almoçar com os pais, e à tarde voltava a trabalhar ora no campo, ora no antigo laboratório do avô. No pedaço de terra próximo ao córrego seco, delimitou cuidadosamente várias parcelas de teste, cada uma seguindo as especificações detalhadas nos cadernos de Joaquim. Com ferramentas improvisadas e materiais reutilizados, começou a implementar as técnicas de seu avô, combinando-as com conhecimentos modernos que obtinha em suas pesquisas online usando a internet instável da fazenda. Desenvolveu um sistema inteligente de irrigação por gotejamento feito com garrafas PET, cortadas estrategicamente, e mangueiras finas que coletavam água de um pequeno reservatório alimentado por uma nascente quase esquecida que seu avô havia mapeado anos atrás. O sistema utilizava muito menos água que os métodos tradicionais, direcionando-a diretamente para as raízes das plantas. Para as áreas mais distantes do reservatório, criou um sistema de captação de orvalho, usando telas de nylon esticadas em armações de bambu. Uma técnica que encontrara em um artigo sobre agricultura em regiões desérticas, adaptada às condições locais. Plantou as sementes híbridas encontradas no galpão em diferentes configurações, testando combinações de solo, luz e umidade, sempre registrando metodicamente cada observação em um caderno novo, imitando o estilo meticuloso do avô. Para sua alegria, as primeiras mudas começaram a brotar após apenas 5 dias, fortes e resilientes, mesmo com a escassez de água. Suas folhas, ligeiramente mais grossas que o normal e com uma tonalidade de verde mais profunda, pareciam absorver cada gota de umidade disponível no ambiente. Cada pequena vitória era comemorada silenciosamente. Não queria criar expectativas exageradas nos pais, não quando a ameaça da perda da fazenda ainda pairava sobre eles como uma nuvem escura. Preferia trabalhar discretamente, observando, testando, aperfeiçoando. Nas horas mais quentes do dia, quando o trabalho no campo tornava-se insuportável, refugiava-se no galpão, estudando os cadernos do avô, fazendo anotações, desenhando diagramas para sistemas mais eficientes.
Sebastião, embora respeitasse a dedicação do filho, mostrava-se cautelosamente cético. Não crie muitas esperanças, Antônio, disse ele certa tarde, observando os pequenos brotos que emergiam da terra aparentemente sem vida. Mesmo que essas plantas cresçam, levaria meses, talvez anos, para expandir isso para toda a fazenda. E nosso prazo com o banco é curto. Eu sei, pai. Mas se conseguirmos provar que o sistema funciona, talvez possamos convencer o banco a renegociar, argumentou Antônio, sem desviar os olhos de uma muda particularmente promissora que examinava. Além disso, se estas plantas produzirem bem, poderemos vender as sementes e a tecnologia para outros fazendeiros na região. Todos estão sofrendo com a seca. Sebastião apenas assentiu, apertando gentilmente o ombro do filho antes de voltar para seus afazeres. Não queria desencorajá-lo, mas também temia que a decepção fosse ainda maior se tudo falhasse. Já havia visto muitos sonhos morrerem naquela terra ao longo dos anos. Foi durante esse período de intenso trabalho que recebeu uma ligação inesperada de Dona Helena, sua antiga professora de ciências do colégio estadual da cidade próxima. Com seus 65 anos, cabelos grisalhos, sempre presos em um rabo de cavalo prático e óculos de armação colorida que contrastavam com seu estilo austero, ela havia sido a primeira a identificar o talento extraordinário de Antônio para as ciências naturais. Quando outros professores viam apenas um menino da roça tímido e reservado, ela enxergou um cientista em potencial. Havia sido Dona Helena quem insistira para que ele participasse das Olimpíadas Estaduais de Matemática e Ciências, muitas vezes levando-o pessoalmente até a capital nos fins de semana, em seu velho Fusca azul que tinha mais barulho que potência. Talento sem oportunidade é como semente em terra seca, dizia ela, citando um de seus muitos provérbios educacionais. Precisa de alguém para irrigá-lo. Ela sempre havia acreditado no potencial de Antônio e ficara genuinamente triste quando ele partiu para tentar estudar na capital. Agora sua voz enérgica soava animada através do telefone. Antônio, que bom que te encontrei. Já estava para passar na fazenda para saber como foi na capital. Acabei de ver um anúncio que me lembrou de você imediatamente. Que anúncio, Dona Helena? Antônio segurava o telefone entre o ombro e o ouvido enquanto ajustava uma das mangueiras de seu sistema de irrigação. O Colégio Elite está promovendo um concurso nacional de inovação rural. Veja só, o tema é exatamente o que você sempre quis estudar. Sustentabilidade agrícola em regiões de baixa pluviosidade. O prêmio é uma bolsa de estudos integral e financiamento para implementar o projeto vencedor. R$100 mil, Antônio. Parece perfeito para você. Antônio sentiu o estômago revirar ao ouvir o nome da escola. As lembranças da humilhação sofrida eram ainda muito recentes, feridas abertas que não haviam cicatrizado. Não acho que seja uma boa ideia, Dona Helena. Já tive problemas com eles. Que problemas? Sua mãe me disse que você ia fazer a matrícula lá. O que aconteceu? Eles não aceitaram seus documentos? Encurralado, Antônio finalmente contou à professora sobre o encontro com o diretor Gustavo e todas as palavras cruéis que havia ouvido. À medida que relatava, sua voz alternava entre a raiva contida e a vergonha, revivendo cada momento daquela entrevista desastrosa. Aquele Gustavo Mendes sempre foi um arrogante prepotente, exclamou ela, sua indignação evidente mesmo através do telefone. Estudamos juntos na Universidade Federal, sabia? Sempre foi cheio de preconceitos, olhando os outros por cima do ombro. Na época vivia dizendo que só estava ali para fazer contatos com as pessoas certas. Nem me surpreende que tenha se tornado diretor de uma escola elitista. Dona Helena respirou fundo, aparentemente tentando controlar sua raiva. Mas Antônio não pode deixar que pessoas assim determinem seu futuro. Este concurso está sendo promovido pela administração da escola, não por ele diretamente. É uma iniciativa do Conselho de Mantenedores, pelo que li no site. E a comissão julgadora será formada por especialistas externos, professores universitários. Mesmo assim, Dona Helena, hesitou Antônio, é uma oportunidade perfeita para você mostrar seu valor, para provar ao diretor e a todos aqueles que pensam como ele que talento e inteligência
não dependem do CEP ou da conta bancária dos pais. Não sei, dona Helena. Pense no prêmio, Antônio. Financiamento para implementar seu projeto. Você não me disse que seu pai está com dificuldades na fazenda? Isso não ajudaria? Aquilo o fez parar e pensar. O prazo do banco se aproximava e seus experimentos, embora promissores, ainda estavam em fase inicial. Um impulso financeiro poderia fazer toda a diferença entre salvar a propriedade familiar ou vê-la sendo leiloada para quitar dívidas. Vou pensar no assunto, dona Helena. Obrigado por avisar, respondeu, ainda relutante, mas com uma semente de consideração plantada. Após desligar, foi verificar o site da escola. O concurso parecia legítimo e o tema era perfeito. Inovação em agricultura sustentável para pequenos e médios produtores. O prêmio incluía não apenas a bolsa de estudos, mas também um financiamento de R$150 mil para a implementação do projeto vencedor. Exatamente o que a fazenda precisava para se recuperar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Decidiu inscrever-se sem contar aos pais. Se vencesse, seria uma surpresa. Se perdesse, eles nunca saberiam da humilhação adicional. Preparou toda a documentação necessária, incluindo fotos e dados preliminares de seu projeto de irrigação e das plantas híbridas que estava cultivando. Faltando 2 dias para o prazo final de inscrição, acessou novamente o site para verificar os últimos detalhes e sentiu o sangue gelar. Uma nova regra havia sido adicionada. Todos os participantes devem apresentar credenciais acadêmicas de instituições reconhecidas, comprovando especialização na área do projeto. Antônio não tinha essas credenciais. Era apenas um estudante do ensino médio com um talento natural para ciências e matemática. Ligou imediatamente para Dona Helena. É típico do Gustavo, disse ela após ouvir a explicação. Ele deve ter descoberto que você poderia participar e colocou essa regra para impedir. Mas não vamos desistir. Tenho uma ideia. No dia seguinte, Marta notou o filho inquieto e perguntou o que estava acontecendo. Vendo que não conseguiria esconder mais a situação, Antônio contou tudo. A rejeição na escola, o concurso e agora as novas regras que o impediam de participar. Em vez de ficar decepcionada, Marta pareceu determinada. Seu pai e eu não criamos um filho que desiste no primeiro obstáculo, disse ela. Pegou o telefone e começou a ligar para antigos colegas de sua época de universidade. 3 professores universitários, amigos de Marta dos tempos de faculdade, concordaram em avaliar o projeto de Antônio. Impressionados com seu trabalho, forneceram cartas de recomendação oficiais em papel timbrado de suas respectivas instituições, atestando a qualidade e viabilidade do projeto. Com essa documentação, Antônio conseguiu contornar a restrição e submeter sua inscrição apenas horas antes do prazo final. 2 semanas depois, recebeu um e-mail informando que estava entre os 10 finalistas e deveria comparecer à escola para uma apresentação presencial. A notícia encheu-o de emoções contraditórias. Orgulho por ter sido selecionado, mas apreensão de enfrentar novamente o diretor Gustavo. Decidiu contar apenas parte da verdade aos pais, que havia inscrito um projeto em um concurso de agricultura sustentável e precisava ir à capital para a apresentação final. Mas e a passagem? E onde você vai ficar? Perguntou Sebastião, preocupado. A situação financeira da família não permitia gastos extras. Dona Helena já resolveu isso. Ela vai comigo e ficaremos na casa da irmã dela, explicou Antônio, grato pela ajuda incansável de sua antiga professora. Na véspera da apresentação, Antônio e Dona Helena chegaram a São Paulo. Enquanto revisavam a apresentação na pequena sala de estar da irmã da professora, receberam uma ligação inesperada. Era um dos organizadores do concurso, avisando que a apresentação de Antônio havia sido remarcada para o primeiro horário da manhã, 2 horas antes do previsto originalmente. Isso é estranho, comentou Dona Helena. Normalmente, a ordem das apresentações segue a ordem de inscrição.
Você acha que o diretor está tentando prejudicar minha apresentação? Perguntou Antônio, preocupado. Não duvido nada, mas estaremos lá, no horário que for necessário. No dia seguinte, chegaram ao Colégio Elite com ampla antecedência. O campus era ainda mais impressionante do que Antônio lembrava. Edifícios modernos, jardins impecáveis, estudantes uniformizados caminhando com ar de importância. Na recepção, foram informados que a sala de apresentações havia sido mudada para uma menor no subsolo, longe do auditório principal, onde os outros candidatos apresentariam. Ele está isolando sua apresentação para que menos pessoas a vejam, sussurrou Dona Helena enquanto seguia um funcionário pelos corredores vazios. A pequena sala continha apenas uma mesa com 3 pessoas, todos claramente subordinados ao diretor, que não estava presente. Antônio engoliu seco, mas decidiu dar o seu melhor. Durante 40 minutos, apresentou seu projeto de irrigação, inteligente e cultivo híbrido, mostrando dados gráficos e fotografias dos resultados preliminares obtidos na fazenda. Os avaliadores pareciam genuinamente impressionados, fazendo perguntas técnicas que Antônio respondeu com segurança. Quando a apresentação terminou, um deles comentou: "Impressionante para alguém tão jovem. Onde você estudou agronomia?" Antes que Antônio pudesse responder, a porta se abriu e o diretor Gustavo entrou, seguido por um jovem bem vestido que ele apresentou como seu sobrinho, também finalista do concurso. "Ah, então este é o candidato da Zona Rural", disse o diretor com um sorriso falso. "Espero que tenham sido clementes na avaliação. Afinal, ele não teve os mesmos privilégios educacionais que os outros candidatos." Antônio sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. "O projeto fala por si mesmo, diretor", respondeu educadamente. "Os resultados preliminares já mostram um aumento de produtividade de 37%, com economia de 45% de água." "Resultados preliminares podem ser manipulados", retrucou Gustavo, folheando displicentemente o material impresso. Subitamente, parou em uma página. "Espere um momento. Este método parece muito familiar." Pegou o celular e, após alguns segundos de busca, mostrou aos avaliadores uma página na internet. Como suspeitei, plágio descarado de um trabalho publicado na Universidade de São Paulo. O coração de Antônio disparou. "Isso é impossível. Este método foi desenvolvido pelo meu avô há mais de 15 anos. "Seu avô?" riu o diretor. "Um fazendeiro do interior desenvolvendo tecnologia de ponta? Por favor, não insulte nossa inteligência." Este trabalho foi publicado pelo Departamento de Agronomia da USP há 3 anos. Antônio estava prestes a protestar novamente quando uma voz feminina firme ressoou da porta. "Na verdade, Gustavo, o trabalho da USP que você menciona cita explicitamente Joaquim Carvalho como fonte original da técnica." Todos se viraram para ver uma senhora de cerca de 70 anos, vestida com elegância sóbria, parada na entrada da sala. Dona Helena sorriu ao reconhecê-la. "Professora doutora Lídia Campos", apresentou ela, "pesquisadora emérita da USP e minha antiga orientadora. Pedi que viesse assistir à apresentação de Antônio." A idosa professora entrou na sala com passos firmes, apesar da bengala. "Conheci Joaquim Carvalho pessoalmente há muitos anos. Um homem brilhante, autodidata, que generosamente compartilhou suas descobertas com a comunidade acadêmica. Trabalho que a USP publicou foi uma expansão e validação científica das técnicas que ele desenvolveu na Fazenda Esperança. Tenho aqui comigo, inclusive, cópias dos documentos originais que ele me enviou na época." Retirou da bolsa uma pasta com papéis amarelados pelo tempo. Eram rascunhos e anotações idênticos aos que Antônio havia encontrado no galpão de Jill, seu avô. O diretor Gustavo empalideceu, mas rapidamente se recompôs. "Bem, isso é interessante, mas não muda o fato de que o candidato não possui as credenciais acadêmicas necessárias para... As cartas de recomendação que ele apresentou satisfazem plenamente esse requisito", interrompeu um dos avaliadores, visivelmente incomodado com a atitude do diretor. "E devo dizer que, como especialista em agronomia sustentável, considero o projeto extremamente promissor." "Concordo", disse outro avaliador. "A apresentação foi clara
E os dados preliminares são muito consistentes. Gustavo lançou um olhar furioso para os avaliadores. Muito bem, a avaliação é de vocês. Só lembrem-se de que o concurso busca inovação real, não apenas jardinagem melhorada. Com essa alfinetada final, saiu da sala, seguido pelo sobrinho que não havia dito uma palavra durante todo o episódio. Após a saída do diretor, os avaliadores pediram a Antônio que aguardasse fora da sala enquanto deliberavam. No corredor, ele foi efusivamente cumprimentado por Dona Helena e pela professora Lídia. "Você foi brilhante, meu jovem", disse a idosa professora. "Seu avô estaria muito orgulhoso." "Como a senhora o conheceu?", perguntou Antônio, ainda assimilando tudo o que havia acontecido. "Nos anos 90, participei de um programa de extensão universitária que visitava propriedades rurais inovadoras. Seu avô nos recebeu na Fazenda Esperança e mostrou seu trabalho. Fiquei tão impressionada que mantivemos correspondência por anos. Quando Helena me falou sobre você e seu projeto, reconheci imediatamente o sobrenome Carvalho. Não podia perder a oportunidade de conhecer o neto de Joaquim." Antes que pudessem continuar a conversa, um dos avaliadores abriu a porta e pediu que Antônio entrasse novamente. Com o coração acelerado, ele se despediu das duas mulheres e voltou à sala. "Senhor Carvalho", começou o avaliador mais velho, "queremos parabenizá-lo pelo excelente trabalho. Seu projeto mostra grande potencial, tanto científico quanto prático. Será um forte candidato ao prêmio final." "Obrigado", respondeu Antônio, aliviado. "Quando saberemos os resultados?" "Todas as apresentações terminam hoje. A comissão julgadora se reunirá amanhã de manhã, e os resultados serão anunciados em um evento formal amanhã à tarde, aqui no auditório principal. O vencedor apresentará novamente seu projeto para toda a comunidade acadêmica e imprensa." Antônio agradeceu novamente e saiu da sala. Ao encontrar Dona Helena e a professora Lídia no corredor, não conseguiu conter um sorriso de orelha a orelha. "Eles gostaram do projeto, disseram que sou um forte candidato." As duas mulheres o abraçaram, felizes com a notícia. Enquanto caminhavam para fora do prédio, Antônio notou o sobrinho do diretor observando-os com uma expressão amarga. De volta à casa da irmã de Dona Helena, celebraram o sucesso da apresentação com um almoço simples, mas festivo. Antônio estava ansioso para ligar para os pais e contar como havia se saído, mas decidiu esperar o resultado final. Seria uma surpresa ainda maior se realmente vencesse. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, atendeu. "Alô? Antônio Carvalho?", perguntou uma voz masculina que ele não reconheceu. "Sim, sou eu. Meu nome é Ricardo Souza. Sou um dos avaliadores do seu projeto hoje. Estou ligando de um telefone pessoal porque... Bem, preciso te alertar sobre algo." Antônio sentiu um calafrio. "O que houve?" "O diretor Gustavo está tentando manipular os resultados. Viu alterando as notas da sua avaliação no sistema. Ele está determinado a dar o prêmio ao sobrinho dele." "Isso é possível? Não há outros avaliadores?" "Sim, somos 3, mas ele é o presidente da comissão e tem peso maior na decisão final. Estou tentando alertar os outros organizadores do concurso, mas o diretor tem muita influência na instituição. E o que posso fazer?" Houve um silêncio pesado. "Honestamente, não muito. Só achei que você deveria saber. Seu projeto é excelente, merece reconhecimento. Sinto muito." Após desligar, Antônio ficou deitado na escuridão, sentindo uma mistura de raiva e impotência. Mais uma vez, o preconceito e a corrupção se colocavam em seu caminho. Pensou em denunciar o diretor, mas seria sua palavra contra a de um homem influente. Pensou em contar a Dona Helena, mas o que ela poderia fazer? Na manhã seguinte, acordou determinado a retornar para casa. Não suportaria ver o sobrinho do diretor sendo declarado vencedor injustamente. Pegou sua mala e estava prestes a sair quando Dona Helena o interceptou. "Aonde você vai? O anúncio dos vencedores é só à tarde." "Não faz sentido ficar, Dona Helena. O diretor está manipulando os resultados para favorecer o sobrinho. Um dos avaliadores me ligou ontem à noite." Contou à professora sobre a ligação. Ela ouviu atentamente,
com expressão cada vez mais indignada. Isso é um absurdo. Vamos denunciar esse comportamento antiético. Com que provas? Foi uma ligação anônima. Além disso, precisamos voltar para casa. Meus pais estão esperando e tenho trabalho a fazer na fazenda. Dona Helena olhou-o com uma mistura de tristeza e compreensão. Tudo bem, Antônio. Vou respeitar sua decisão. Mas saiba que seu projeto é brilhante, independentemente do resultado desse concurso manipulado. Retornaram a Goiás naquele mesmo dia. Durante a viagem de ônibus, Antônio oscilava entre a raiva pela injustiça e a determinação de continuar seu trabalho na fazenda, com ou sem o prêmio do concurso. Afinal, os resultados preliminares eram promissores e ele ainda tinha quase 2 meses até o prazo final do banco. Ao chegar em casa, encontrou os pais na varanda, esperando ansiosamente por notícias. "E então, filho, como foi o concurso?" perguntou Sebastião, notando imediatamente a expressão abatida do filho. "Não ganhei, pai", respondeu Antônio, decidindo poupar os pais dos detalhes sórdidos. "Mas aprendi muito com a experiência. E agora vou me concentrar totalmente no projeto aqui na fazenda." Marta abraçou-o com força. "Estamos orgulhosos de você, meu filho. Só de ter chegado à final de um concurso tão importante já é uma grande conquista." Nos dias seguintes, Antônio mergulhou de cabeça no trabalho, expandiu sua área de testes, implementando o sistema de irrigação em uma porção maior de terra. As plantas híbridas continuavam a se desenvolver impressionantemente bem, apesar da escassez de água. Com alguns ajustes nas fórmulas de seu avô, conseguiu aumentar ainda mais a produtividade. Os vizinhos começaram a notar as mudanças na Fazenda Esperança. O que antes era uma área abandonada perto do córrego seco, agora estava verde e vibrante, contrastando dramaticamente com o resto da região, ainda sofrendo com a seca prolongada. Dirceu Almeida, dono da fazenda vizinha, foi o primeiro a aparecer, curioso sobre o que estava acontecendo. "Que bruxaria é essa, Sebastião? Como você está conseguindo manter tudo tão verde com essa seca?" Sebastião sorriu orgulhoso. "Não, é bruxaria, Dirceu. É ciência. E o mérito é todo do meu filho." Antônio explicou ao vizinho o sistema que havia desenvolvido. Dirceu ouviu atentamente, fascinado. "Rapaz, isso pode salvar não só a sua fazenda, mas toda a região. Posso trazer alguns amigos para ver isso? Tem muita gente desesperada com a seca." "Claro", respondeu Antônio, contente com o interesse. "Quanto mais pessoas puderem se beneficiar, melhor." Nos dias seguintes, diversos fazendeiros da região visitaram a Fazenda Esperança para conhecer o projeto de Antônio. Entre eles estava um homem quieto e observador que se apresentou apenas como Carlos. Diferente dos outros que faziam muitas perguntas, Carlos passava a maior parte do tempo observando silenciosamente, tomando notas ocasionais. No final da visita, quando os outros já haviam partido, Carlos aproximou-se de Antônio. "Impressionante. O que você conseguiu aqui, jovem? Onde aprendeu tudo isso?" Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Meu avô começou este trabalho, senhor. Eu apenas o continuei, combinando as técnicas dele com algumas pesquisas mais recentes. E você tem formação em agronomia? Não, senhor. Sou apenas um estudante do ensino médio com interesse em ciências. Carlos sorriu, parecendo genuinamente surpreso. Ainda mais impressionante. Gostaria de conversar mais sobre seu projeto. Posso voltar outro dia? Certamente. Será um prazer. Depois que Carlos partiu, Sebastião se aproximou do filho. Sabe quem era aquele homem, Antônio? Ele se apresentou apenas como Carlos. Parecia interessado no projeto. Aquele é Carlos Mendonça, dono da Agrícola Mendonça, uma das maiores empresas do setor no Centro-Oeste. Ele raramente visita propriedades pessoalmente. Deve ter ficado realmente impressionado. Antônio ficou surpreso. Não tinha ideia de que estava explicando seu projeto para um empresário tão importante. Mas antes que pudesse processar essa informação, Marta chegou correndo, agitada. Antônio, acabei de atender um telefonema da escola em São Paulo.
Eles estão tentando te localizar desesperadamente desde ontem. A escola, por quê? Eles disseram que você venceu o concurso. A votação foi unânime entre os jurados independentes. Estão esperando você para a cerimônia de premiação. Antônio não conseguia acreditar. Como isso era possível? O diretor não havia manipulado os resultados. Deve haver algum engano. O sobrinho do diretor foi desclassificado, interrompeu Marta, lendo a mensagem no celular. Algo sobre plágio comprovado em seu projeto. Os organizadores estão furiosos com o diretor por tentar manipular o concurso. Querem que você vá imediatamente para a cerimônia de premiação, que foi adiada até amanhã por sua causa. A notícia deixou Antônio atônito. Era uma reviravolta que ele não esperava. Olhou para o pai, que sorria de orelha a orelha. Você sabia disso, pai? Da manipulação do concurso? Sebastião assentiu. Dona Helena nos contou tudo ontem depois que você foi para o campo. Decidimos não dizer nada até termos notícias concretas. Mas como eles descobriram a manipulação? Aparentemente, aquela professora idosa, Dona Lídia, tem muita influência na comunidade acadêmica. Quando soube das suspeitas, mobilizou outros professores e membros do conselho da escola. Fizeram uma investigação emergencial e descobriram não só a manipulação das notas, mas também que o projeto do sobrinho do diretor era plágio de um trabalho estrangeiro. Antônio não sabia o que dizer. Finalmente a justiça havia prevalecido. Então, voltamos para São Paulo? Imediatamente, respondeu Marta. A cerimônia é amanhã às 10 horas. Já reservei as passagens de ônibus. Saímos em 2 horas. No ônibus a caminho de São Paulo, Antônio refletia sobre tudo o que havia acontecido. A humilhação inicial, a descoberta do trabalho de seu avô, o concurso, a tentativa de sabotagem e agora a vitória inesperada. Era quase difícil de acreditar. Seu celular tocou. Era um número desconhecido novamente. Hesitante, atendeu. Alô? Antônio, é Carlos Mendonça. Espero não estar incomodando. De modo algum, senhor. Em que posso ajudá-lo? Fiquei impressionado com seu projeto e gostaria de discutir uma possível parceria. Quando podemos nos encontrar novamente? Na verdade, estou a caminho de São Paulo. Parece que venci um concurso de inovação agrícola e preciso comparecer à cerimônia de premiação amanhã. Houve um momento de silêncio. O concurso do Colégio Elite? Sim, exatamente. Como soube? Sou um dos patrocinadores, revelou Carlos. Não participei do julgamento este ano, mas ouvi falar da confusão com o diretor. Então você é o jovem brilhante que desmascarou aquele esquema de favorecimento. Ainda mais interessante, em que hotel você estará hospedado em São Paulo? Na verdade, ficaremos na casa da irmã da minha antiga professora, como da última. Vês? Inaceitável. Enviarei um carro para buscá-los na rodoviária. Vocês ficarão hospedados no São Paulo Plaza, como meus convidados. E mais, gostaria de oferecer meu helicóptero particular para levá-lo à cerimônia amanhã. O que acha? Antônio ficou sem palavras por um momento. Isso é muito generoso, senhor, mas não posso aceitar. É demais. Insisto. Considere parte da parceria que quero propor. Além disso, confesso que tenho interesse em ver a cara daquele diretor arrogante quando você chegar de helicóptero. Ao seu lado, Marta e Sebastião olhavam curiosos, tentando entender a conversa. Antônio cobriu o telefone e sussurrou. É Carlos Mendonça. Ele quer nos hospedar em um hotel de luxo e me levar de helicóptero para a cerimônia amanhã. Os olhos de seus pais se arregalaram de surpresa. Senhor Mendonça, disse Antônio voltando ao telefone. Antes de aceitar, preciso entender. Qual seria essa parceria que o senhor mencionou? Uma joint venture entre a Agrícola Mendonça e a Fazenda Esperança. Implementaremos seu sistema de irrigação e as variedades híbridas de plantas em larga escala, comercializando para outras fazendas afetadas pela seca. Os lucros seriam divididos e você teria financiamento completo para continuar suas pesquisas. Podemos discutir os detalhes pessoalmente, mas garanto que seria extremamente vantajoso para todos os envolvidos.
Isso ajudaria a salvar a fazenda da minha família. Salvar? Meu jovem, isso transformaria a Fazenda Esperança em uma referência nacional em agricultura sustentável e resolveria qualquer problema financeiro imediato, posso garantir. Antônio olhou para os pais, que ouviam a conversa com expressões de esperança renovada. Aceitamos, Sr. Mendonça, tanto a sua hospitalidade quanto a proposta de parceria. Excelente! Minha secretária entrará em contato com os detalhes. Aguardo ansiosamente nosso encontro amanhã. Quando desligou, Antônio mal podia acreditar na reviravolta de sua sorte. De repente, todas as portas pareciam estar se abrindo. Isso é real, filho? Perguntou Sebastião, ainda atordoado. Parece que sim, pai. Carlos Mendonça quer fazer uma parceria conosco. Isso pode salvar a fazenda. Marta tinha lágrimas nos olhos. Seu avô sempre dizia que seu trabalho um dia seria reconhecido. Ele estaria tão orgulhoso de você, Antônio. Ao chegarem a São Paulo, foram recebidos por um motorista uniformizado, segurando uma placa com o nome Família Carvalho. Uma limusine os esperava para levá-los ao luxuoso Hotel São Paulo Plaza. O gerente do hotel os recebeu pessoalmente e os conduziu a uma suíte presidencial com vista para a cidade. Para Antônio e seus pais, acostumados à vida simples na fazenda, era como entrar em outro mundo. Senhor Carvalho, disse o gerente a Antônio, o Sr. Mendonça pediu para informá-lo que seu alfaiate pessoal virá em 1 hora para providenciar trajes adequados para a cerimônia de amanhã. Todos os custos estão cobertos. Depois que o gerente saiu, a família se entreolhou incrédula. Alfaiate? Riu Sebastião. A última vez que usei um terno foi no meu casamento, há 25 anos. E estava fora de moda já naquela época, provocou Marta, fazendo todos rirem. O alfaiate chegou pontualmente, trazendo diversos tecidos e modelos. Em poucas horas, Antônio e Sebastião tinham ternos elegantes feitos sob medida, e Marta um vestido sofisticado que a fez se sentir décadas mais jovem. Naquela noite, jantaram no restaurante 5 estrelas do hotel, ainda assimilando a transformação repentina em suas vidas. Antônio mal conseguia dormir, pensando na cerimônia do dia seguinte e no confronto inevitável com o diretor Gustavo. Pela manhã, receberam uma ligação da recepção informando que o Sr. Mendonça os aguardava no lobby. Ao descerem, encontraram não apenas Carlos, mas também Dona Helena e a professora Lídia, ambas elegantemente vestidas. Achei que gostariam de ter suas aliadas presentes neste grande dia, explicou Carlos, cumprimentando-os calorosamente. No caminho para o heliporto do hotel, Carlos explicou que havia investigado a fundo a situação após a visita à fazenda. Conversei com vários vizinhos que me contaram sobre os problemas financeiros e como você estava tentando salvar a propriedade. Quando mencionaram que você havia participado de um concurso em São Paulo, fiz a conexão com o concurso que minha empresa patrocina. O restante foi fácil de descobrir. O senhor sabia do favorecimento ao sobrinho do diretor? Suspeitava. Gustavo Mendes sempre foi conhecido por suas práticas questionáveis. Quando soube que você era o verdadeiro vencedor, decidi intervir de forma mais direta. Intervir como? Perguntou Antônio, curioso. Carlos sorriu enigmaticamente. Digamos apenas que membros do conselho da escola, que também são parceiros de negócios meus, foram informados sobre a situação. O resto aconteceu naturalmente. No heliporto, 3 homens de terno aguardavam próximos a um helicóptero executivo com o logotipo da Agrícola Mendonça. Minha equipe de segurança, explicou Carlos, notando o olhar questionador de Antônio. Sempre viajo com eles. Política da empresa. O voo até o Colégio Elite foi breve, mas impressionante. De cima, São Paulo revelava toda a sua grandiosidade, uma metrópole infinita, que apenas semanas antes havia intimidado Antônio com sua escala e indiferença. Agora, ele a observava de uma perspectiva literalmente superior. Quando o helicóptero pousou no campo esportivo da escola, dezenas de pessoas já se aglomeravam para ver quem chegava de forma tão espetacular. Antônio reconheceu alguns dos outros finalistas do concurso, jornalistas, professores, e no centro, parecendo profundamente desconfortável, o diretor Gustavo Mendes. Ao descerem do helicóptero,
Escoltados pelos seguranças, o burburinho aumentou. Carlos Mendonça era reconhecido instantaneamente. Um dos empresários mais influentes do agronegócio brasileiro não passava despercebido. Quem é aquele jovem com Carlos Mendonça? Antônio ouvia as pessoas perguntando umas às outras, conforme avançavam pelo campo em direção ao auditório. O diretor Gustavo aproximou-se, tentando manter a compostura. Senhor Mendonça, que honra tê-lo em nossa instituição. Não sabia que compareceria pessoalmente ao evento. Não perderia por nada, Gustavo, respondeu Carlos friamente. Especialmente depois de saber como você conduziu este concurso. O rosto do diretor empalideceu. Houve alguns mal-entendidos que já foram esclarecidos. Mal-entendidos? Interviu a professora Lídia. Tentativa de fraude seria uma descrição mais precisa. Professora Campos, com todo o respeito, respeito é algo que você claramente não demonstrou por este jovem talentoso, cortou ela, indicando Antônio. Gustavo finalmente olhou diretamente para Antônio, reconhecendo-o com visível desconforto. Senhor Carvalho, parabéns por sua vitória. Antônio fitou o homem que o havia humilhado. Seria fácil revidar agora, expor publicamente tudo o que havia acontecido. Mas ao invés disso, estendeu a mão. Obrigado, diretor. Espero que meu projeto possa trazer benefícios reais para agricultores em todo o país. Surpreso com o gesto, Gustavo apertou brevemente sua mão. Carlos Mendonça observava a interação com aprovação. A cerimônia já vai começar, anunciou uma coordenadora, aproximando-se nervosamente do grupo. Por favor, dirijam-se ao auditório. O auditório estava lotado. Estudantes, professores, jornalistas, representantes de empresas patrocinadoras. No palco, uma mesa com os organizadores do concurso e um pódio com o logotipo do Colégio Elite. Antônio e sua comitiva foram conduzidos a lugares reservados na primeira fila. O diretor Gustavo subiu ao palco, visivelmente tenso, mas esforçando-se para manter a dignidade. Bem-vindos à cerimônia de premiação do Concurso Nacional de Inovação Rural, começou ele, a voz levemente trêmula. Este ano, tivemos projetos excepcionais que demonstram o brilhantismo de jovens cientistas e pesquisadores de todo o Brasil. Após alguns minutos de introdução, chegou o momento crucial. É com grande satisfação que anunciamos o vencedor deste ano, Antônio Carvalho, da Fazenda Esperança, com seu projeto Sistema Integrado de Irrigação Inteligente e Cultivo Híbrido para regiões afetadas pela seca. O auditório explodiu, em aplausos. Antônio levantou-se, sentindo uma mistura de orgulho, vindicação e humildade. Olhou para os pais, que tinham lágrimas nos olhos, para Dona Helena e a professora Lídia, que aplaudiam entusiasticamente, e para Carlos Mendonça, que assentiu com aprovação. Ao subir ao palco, foi recebido por um representante do comitê organizador, que não era o diretor. Um gesto claro de que Gustavo havia sido afastado do processo após o escândalo. Parabéns, Antônio, disse o homem, entregando-lhe um certificado, emoldurado, e um cheque simbólico no valor de R$150 mil. Seu projeto foi unanimemente considerado o mais inovador, sustentável e com maior potencial de impacto real. Ao se aproximar do pódio para discursar, Antônio viu o diretor Gustavo sentado em um canto do palco, figura solitária e diminuída. Naquele momento, compreendeu que a melhor vingança não seria humilhá-lo ainda mais, mas sim demonstrar que havia superado o preconceito e a injustiça com dignidade. Obrigado a todos, começou. Este prêmio representa muito mais do que o reconhecimento de um projeto científico. Representa a validação de que o conhecimento e a inovação não conhecem barreiras geográficas, sociais ou econômicas. Prosseguiu explicando brevemente seu projeto e agradecendo a todos que o haviam apoiado. Seus pais, Dona Helena, a professora Lídia e, mais recentemente, Carlos Mendonça. Mas então, surpreendeu a todos com suas palavras finais. Gostaria também de agradecer ao diretor Gustavo Mendes. Nosso primeiro encontro foi desafiador, mas, paradoxalmente, foi essa adversidade inicial que me motivou a provar meu valor. Às vezes,
Precisamos de obstáculos para descobrir nossa verdadeira força. Um murmúrio percorreu o auditório. O diretor, que esperava ser publicamente humilhado, olhava para Antônio com uma mistura de confusão e alívio. Este projeto nasceu na Fazenda Esperança, iniciado por meu avô há mais de 15 anos, e agora terá a oportunidade de ajudar agricultores em todo o Brasil. O nome Esperança nunca foi tão apropriado. Após a cerimônia, Antônio foi cercado por jornalistas, empresários e representantes de universidades, todos interessados em seu projeto e em sua história. Carlos Mendonça permanecia próximo, ajudando a gerenciar o súbito interesse. Você foi muito generoso com o diretor, comentou Carlos quando tiveram um momento a sós. Eu não teria sido tão magnânimo. Não fiz isso por ele, respondeu Antônio. Fiz por mim mesmo. Carregando rancor, eu só estaria dando a ele mais poder sobre minha vida. Carlos sorriu, impressionado. Sabedoria rara em alguém tão jovem. Isso confirma que fiz a escolha certa para nossa parceria. Enquanto se preparavam para deixar a escola, o diretor Gustavo aproximou-se hesitantemente. Senhor Carvalho, Antônio, gostaria de agradecer por suas palavras generosas. Não as mereci. Todos merecemos uma segunda chance, diretor. Infelizmente não terei essa chance aqui. O conselho aceitou minha renúncia esta manhã. Sinto muito ouvir isso. Gustavo deu de ombros. Consequências de minhas próprias ações. Mas antes de partir, gostaria de oferecer algo. Uma bolsa integral para você, sem quaisquer condições ou doações. Será meu último ato oficial como diretor. Antônio trocou olhares com seus pais e com Carlos Mendonça. Agradeço a oferta, diretor, mas meus planos mudaram. Vou continuar meus estudos, mas combinados com o desenvolvimento prático do projeto na fazenda. Talvez em alguns anos, quando o sistema estiver completamente implementado, eu considere uma educação formal em agronomia. Gustavo assentiu, compreendendo. Uma escolha sábia. Você já demonstrou que tem muito a ensinar, não apenas a aprender. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A volta para a fazenda foi muito diferente da humilhante viagem de ônibus de semanas atrás. O helicóptero de Carlos Mendonça os levou diretamente à Fazenda Esperança, pousando no campo aberto próximo à sede, para espanto e admiração dos vizinhos que logo se aglomeraram para ver a aeronave. Nos dias que se seguiram, a transformação foi rápida. Uma equipe de engenheiros e técnicos da Agrícola Mendonça chegou para ajudar a expandir o projeto de Antônio. O sistema de irrigação foi implementado em toda a fazenda e as plantas híbridas começaram a ser cultivadas em larga escala. A parceria firmada com Carlos Mendonça superou todas as expectativas. Não apenas resolveu os problemas financeiros imediatos da família, permitindo-lhes quitar todas as dívidas com o banco, mas também transformou a Fazenda Esperança em um centro de pesquisa e inovação em agricultura sustentável. Antônio dividiu seu tempo entre o desenvolvimento prático do projeto e estudos online, aprofundando seus conhecimentos em agronomia, engenharia ambiental e administração rural. Carlos insistiu em financiar professores particulares para complementar sua educação, reconhecendo o talento excepcional do jovem. A notícia de seu sucesso se espalhou pelo país. Jornais, revistas e programas de televisão queriam entrevistar o jovem gênio rural, como passou a ser conhecido. Antônio usava essa plataforma não para se promover, mas para destacar a importância da agricultura sustentável e o potencial inexplorado dos conhecimentos tradicionais, como os de seu avô, quando combinados com tecnologia moderna. Um ano após a cerimônia de premiação, a Fazenda Esperança havia se transformado completamente. Onde antes havia campos ressecados e instalações deterioradas, agora existia uma propriedade modelo, com sistemas de irrigação de última geração, laboratórios de pesquisa e áreas de demonstração para agricultores de todo o país. O projeto havia sido implementado em dezenas de outras fazendas na região, transformando áreas anteriormente consideradas perdidas para a seca em terras produtivas. O impacto econômico e social
Foi tão significativo que o governador do estado fez uma visita oficial para conhecer o trabalho. Durante essa visita, em uma cerimônia simples mas emocionante, foi inaugurado o Instituto Joaquim Carvalho de Pesquisa em Agricultura Sustentável, um centro de estudos e desenvolvimento financiado pela parceria entre a Fazenda Esperança e a Agrícola Mendonça. Sebastião, que antes escondia os problemas financeiros da família por orgulho, agora falava abertamente sobre as dificuldades que haviam enfrentado e como a resiliência e o talento do filho haviam mudado tudo. Tornou-se um porta-voz entusiástico da importância da transparência e da colaboração entre agricultores. Marta organizou um programa educacional que trazia estudantes de escolas públicas da região para conhecer o trabalho desenvolvido na fazenda, inspirando uma nova geração a combinar conhecimento científico com respeito à terra. Quanto ao diretor Gustavo Mendes, após deixar o Colégio Elite, passou por um período de reflexão que o levou a reconhecer os preconceitos arraigados que haviam guiado muitas de suas decisões. Ironicamente, acabou sendo contratado como consultor de diversidade por uma rede de escolas rurais, trabalhando para garantir que talentos como Antônio não fossem mais desperdiçados devido a ideias preconcebidas sobre origem ou classe social. Em uma tarde particularmente significativa, cerca de 2 anos após o concurso, Antônio estava mostrando os novos sistemas de cultivo a um grupo de visitantes quando avistou um helicóptero se aproximando. Era Carlos Mendonça, que trazia consigo uma comitiva internacional de especialistas em agricultura sustentável. Vim trazer algumas pessoas que estavam ansiosas para conhecer o famoso Sistema Carvalho, anunciou Carlos, saltando da aeronave. Delegações de 3 continentes diferentes que querem implementar sua tecnologia em regiões áridas de seus países. Enquanto Antônio cumprimentava os visitantes, Carlos puxou-o discretamente de lado. Lembra-se do dia em que te busquei de helicóptero para a cerimônia do concurso? Como poderia esquecer? Foi o dia que mudou nossas vidas. Naquele dia, quando vi o diretor Gustavo observando sua chegada, pensei comigo mesmo, este é o momento. Perfeito para uma lição sobre não julgar um livro pela capa. E parece que a lição continua a ser ensinada, muito além daquele momento. Antônio sorriu, olhando ao redor para a fazenda próspera, sua família feliz e os visitantes internacionais, ansiosos para aprender com sua experiência. Nunca imaginei que uma rejeição poderia abrir tantas portas. As maiores vitórias frequentemente vêm após as decepções mais amargas, filosofou Carlos. O importante é não deixar que o rancor substitua a determinação. Naquela noite, após todos os visitantes terem partido, Antônio caminhou sozinho até o antigo galpão de seu avô, agora transformado em um pequeno museu que preservava suas anotações originais e ferramentas rudimentares. Ali, em meio às memórias do homem que havia iniciado tudo, sentiu uma profunda sensação de realização. O jovem que havia sido humilhado e rejeitado por suas origens agora era respeitado internacionalmente por seu conhecimento e inovação. A fazenda que quase foi perdida tornara-se um símbolo de renovação e esperança para toda uma região. Mais importante, Antônio havia aprendido que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no julgamento dos outros, mas na força de seu caráter e na determinação de fazer a diferença, independentemente dos obstáculos. De volta à casa principal, encontrou seus pais na varanda, observando o pôr do sol sobre os campos verdejantes da Fazenda Esperança. Sabe, filho, disse Sebastião, colocando o braço em volta dos ombros de Antônio. Seu avô sempre dizia que esta terra tinha um propósito maior do que apenas produzir colheitas. Acho que finalmente entendemos o que ele queria dizer. E pensar que tudo começou com uma rejeição e uma porta fechada na sua cara, acrescentou Marta, pegando a mão do filho. Às vezes, o que parece ser nosso maior fracasso é apenas o redirecionamento para nosso verdadeiro caminho. Antônio assentiu, observando o horizonte onde o sol se punha gloriosamente sobre a Fazenda Esperança. O diretor que o rejeitou jamais poderia imaginar que, ao fechar aquela porta,
abriria um mundo de possibilidades muito maior do que qualquer sala de aula poderia oferecer. E enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu, Antônio soube, com absoluta certeza, que havia encontrado seu lugar no mundo. Não em uma escola de elite na capital, mas ali naquela terra que gerações de sua família haviam cultivado com amor e determinação, transformando a adversidade em oportunidade e rejeição em triunfo. Fim da história. Se você se emocionou com a jornada de Antônio, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias de superação. Conte nos comentários o que achou do final. Você teria perdoado o diretor Gustavo? Estamos ansiosos para conhecer sua opinião.